Pessoal, olha bem. Então, na unidade 1 aqui, a gente vai trabalhar o conceito de, das terminologias da classificação de custo, tá bom? A gente começou o slide aqui com uma pequena introdução para falar um pouquinho sobre o que é gestão de custos. No caso aqui, gestão de custo, o foco dela é o custeio. Então, o objetivo nosso aqui é calcular o custo das mercadorias, da produção, tá bom? E aí, esse custeio, gente, seria o quê? Na verdade, identificar os custos que ocorrem no setor produtivo, os gastos, tá bom? Quanto que custa para produzir determinado produto? Qual o valor de custo daquele produto, daquela produção? Nós vamos encontrar aqui utilizando a ferramenta de custeio. E as informações dessa ferramenta, ela tem um objetivo gerencial, tá? Para a empresa. Então, ela não vai, as informações é, as informações criadas e geradas por essa ferramenta, pelo custeio, normalmente elas não são disponibilizadas para o mercado. Elas ficam dentro da empresa, para o público interno, e eles vão usar essas informações para gerenciar o negócio, tá bom? E aí a gente começa as terminologias de custos. Tem vários livros que falam de algumas terminologias, eu coloquei aqui as principais que nós vamos trabalhar. Lembra, na sala de aula eu falei com vocês, né? A gente trabalhou um pouco. Então, assim, o gasto, a definição de gastos. Gastos, gente, na verdade, o desembolso é um sacrifício financeiro, tá bom? É um sacrifício financeiro. Esse financeiro, gente, pode ser dinheiro ou pode ser outro bem, né? Ou uma troca. E aí, para quê? É um sacrifício financeiro com em um gasto com um investimento, com a contrapartida, né, sendo um investimento ou uma despesa ou um custo de produção, tá bom? Então, é correto você falar, ó, tive um gasto com um custo, tive um gasto com um investimento, tive um gasto com uma despesa, tudo bem? Depois tem o desembolso. O que seria desembolso? Desembolso é pagamento, tá bem? Então, só toma cuidado, porque às vezes fala assim, ó, tive um gasto, mas não houve o desembolso. Perfeito, você teve o gasto, porém você não pagou ainda esse gasto. Você não deu, não fez o sacrifício financeiro, você não realizou o sacrifício financeiro. Você só se comprometeu em realizar conforme o acordo que você fez com as partes, né, envolvidas. Tudo bem? Então, desembolso é pagamento. E investimento? Investimento, pessoal, é um gasto, ou seja, gasto com investimento para aquisição de um bem que você vai, através da sua vida útil, da sua utilização, você pretende, pelo menos almeja, gerar benefícios futuros para o período, para a empresa, tá bom? Exemplo de investimento, quando você compra um maquinário para o seu processo produtivo, isso é um investimento, porque através desse maquinário você vai usar a sua vida útil, né? Ou seja, você vai processar lá os produtos com o objetivo de produzir, né, o produto e gerar benefícios futuros, tá bem? Compra de matéria-prima. A compra da matéria-prima também é um investimento. Você comprou, coloca no seu estoque de matéria-prima, você vai utilizar essa matéria-prima no seu sistema Fabril para poder produzir o produto. E aí ele vai ser consumido na produção do produto que você pensa o quê? Vendê-lo no futuro e gerar benefícios futuros também para a empresa. Tudo bem, pessoal, até aqui? Claro, se não pode só responder aí, dúvida, não entendi ainda. Aí eu tento tirar as dúvidas aí, tá bom? Então ninguém está respondendo, está todo mundo concordando, beleza. É, O próximo slide aqui seria custos. Aí custos, despesas e perdas. Esse aqui vocês têm que entender, pode confundir um pouquinho, mas é bem tranquilo, né? Mas tem que entender bem, porque isso é fundamental para você realizar o custeio. No custeio, nós vamos trabalhar os custos, tá bom? Nós vamos separar as despesas, os custos e as perdas e vamos trabalhar os custos. O que seriam os custos? Gente, custo é consumo, tá? Tanto custo como despesa como perda, você tem que entender que é o consumo de um bem ou serviço, tá bom? Se houve consumo de bem e serviço, então houve um custo ou uma despesa ou uma perda, tá bem? Aí, se esse consumo for realizado no setor produtivo, na produção lá de um bem ou serviço, ele é um custo. Se o consumo for realizado em outros departamentos da empresa, com exceção, óbvio, né, o setor de produção, ele é uma despesa. E a perda?
A perda é um consumo anormal e involuntário, tá bom? Ele não é programado, ninguém comprou algo para poder ter uma perda, não para ser consumido de forma anormal e voluntária. Agora eu vou trabalhar exemplo dos 3 itens, um de cada, para vocês entenderem melhor. Então, ó, custo é o consumo de bens e serviços utilizado na produção de outros bens e serviços. Exemplo de custos. Você pode ter a matéria-prima. Eu coloquei matéria-prima aqui para vocês entenderem o percurso da matéria-prima na empresa. Quando você compra matéria-prima, você não houve consumo ainda, então é só investimento. Agora, quando você pega essa matéria-prima e coloca no seu processo produtivo, aí você consumiu ela para transformar ela no produto. Aí houve o consumo da matéria-prima. Esse consumo da matéria-prima, como ocorreu no processo produtivo, ele é um custo. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Aí vou respondendo aí. E assim também você pode trazer a energia no setor de produção. A energia consumida no setor de produção também é um custo, porque foi consumida e foi no setor de produção. A depreciação dos equipamentos, o aluguel da fábrica, ou seja, do setor de produção, a mão de obra consumida, né, no setor de produção. Tudo, todo gasto, né, todo consumo ali no setor de produção é custo. Só toma cuidado, o custo só ocorre quando tem o consumo. Se você comprou a matéria-prima, é investimento. Se você comprou o equipamento, é investimento. O que seria o custo daquele equipamento? Só a sua depreciação, que é o seu desgaste ali pelo uso, tá bom? A despesa. A despesa, ela é um consumo que ela vai gerar direto ou indiretamente uma receita para a empresa, tá bom? Mas ela ocorre fora do setor de produção. Então, é muito comum a gente confundir vendas como se fosse produção. Vendas, gente, departamento de vendas, ele é, numa indústria, é um setor, todo o consumo ocorrido ali, a gente classifica como despesa, tá? Porque não é um setor de produção. Talvez em um negócio as vendas seja a atividade fim da empresa. Aí seria custo. Por exemplo, aí uma telemarketing, uma empresa que só faz venda por telefone. O objetivo dela é representação, tá? Ela faz vendas, ela representa empresas para venda. No caso ali, a produção dela é vender. Então, o salário dos atendentes, dos telemarketing ali, das pessoas, é tudo custo, né? Por exemplo, aqui você pode trazer, igual a empresa Mercado Livre, mas ela faz só a representação, né, entre fornecedor e cliente. O custo com aquelas vendas ali, o custo ali seria, o consumo ali seria um custo, tá bom? Com site, para vender, porque é a atividade fim daquele negócio. E aí, exemplo de despesa. Você tem energia, mas em outro departamento, o salário do setor de contabilidade, setor financeiro, setor de administração, as depreciações dos equipamentos nos setores de administração, por exemplo, o computador, isso tudo é despesa. O consumo do carro do diretor geral da empresa é uma despesa. E por que ela gera, direto ou indiretamente, receita? Gente, aí eu coloquei até na apostila para vocês lá, né? Um exemplo. Por exemplo, a energia do ar-condicionado do setor de financeiro. Ou do setor administrativo da empresa, melhor. A energia do ar-condicionado no setor administrativo da empresa. Essa energia gera receita, esse consumo, diretamente ou indiretamente? No caso ali, ela gera receita indiretamente, porque ela aumenta o conforto ali das pessoas que trabalham e subentende-se, né, que as pessoas trabalhando de uma forma de um local mais apropriado, né, conseguindo pensar mais confortável, ela vai ser mais produtiva e vai produzir mais na empresa, né, até mesmo para gerenciar ela. Isso vai contribuir indiretamente também na geração de benefícios futuros para a empresa, tá bom? No caso, as receitas, enfim. E as perdas? As perdas, gente, diferente das despesas e do custo, são consumos, só que anormal e involuntário. Você comprou lá um equipamento. Esse equipamento ele vai ter o consumo dele, um custo dele ou a despesa à medida que for depreciando. E aí você vai classificar se é custo ou despesa. Por exemplo, se você tem um equipamento na produção, a depreciação dele você vai considerar como custo. Se for um equipamento no setor administrativo, a sua depreciação pelo uso vai ser uma despesa. Mas você comprou o equipamento e do nada pegou fogo o equipamento.
Ou seja, ninguém esperava, foi anormal, foi involuntário. Então você não tem despesa e nem custo, você tem uma perda, tá bem? Pode acontecer também com a compra de estoque, né? Você comprou estoque para ser consumido no processo produtivo. Então você compra o estoque e tem um investimento. Aí, quando você for produzir e utilizar ele no seu processo produtivo, seria um custo. Só que no meio tempo aí pegou fogo o estoque, ou alagou lá o estoque e acabou estragando tudo. Nesse caso, é uma perda porque é anormal e involuntário. Eu coloquei também uma observação, cabe aqui, é que tem alguns processos produtivos, na verdade a maioria, que você tem uma perda de material, e na verdade nem é perda, né? Um desperdício de material no processo produtivo. Só que esse desperdício, ele não é anormal e não é involuntário, está no projeto. Lá eu coloquei, né, por exemplo, uma chapa de madeira, um MDF para fazer uma mesa oval. Se você precisa, se você tem um desperdício das pontas dessa chapa, porque ela vem quadrada, esse desperdício não é uma perda, tá? Porque ele está programado no projeto, quando foi concebido. Então, seria um custo, tá bom? E aí vocês vão ver que é uma sucata do processo, que vocês podem até vender essa sucata para conseguir recuperar alguma coisa. Tudo bem, pessoal, nesse slide, então? Conseguiram compreender isso? Beleza. É, o próximo, vamos avançando então. Se tiver dúvidas, pode ficar à vontade. O próximo slide, nós vamos entrar no capítulo 3, as classificações dos custos. Tá bom? Deixa eu olhar aqui, classificação dos custos. Os custos, eles podem ser direto ou indireto, e depois vocês podem classificar eles em fixos ou variáveis. Tá bom? Então, um custo, ele pode ser assim, ó, ele é direto e fixo, ou ele é direto ou variável, ou ele é indireto fixo, ou indireto variável, tá bem? Então, vocês vão classificar o custo nessas duas tipos de classificações, escolhendo aí, conforme o critério. Quando que o custo é direto? Quando você consegue apropriá-lo ao produto utilizando uma medida de consumo objetiva. O que é uma medida de consumo objetiva? É uma medida que não usa estimativa, ela é correta. Por exemplo, uma receita de um bolo. Você sabe que a quantidade de trigo é 1 quilo. Um bolo não é meio quilo, vou colocar. Então, você sabe exatamente, é objetivo, não tem uma estimativa. Nesse caso, o custo de trigo ele é um custo direto. Independente que você use esse trigo para fazer vários produtos, mas você sabe com exatidão quanto você gasta para fazer cada produto. Então, seria o custo direto. A mão de obra uma pessoa que trabalha só na produção de um produto. Essa mão de obra ela é direta também, porque ela é toda atribuída àquele produto, alocada. Agora, se um funcionário trabalha na produção de dois produtos, do produto A e do produto B. No caso ali, é a questão que eu coloquei lá na padaria, na apostila. Então, se esse funcionário trabalha no pão de sal e no pão de doce, provavelmente vai ser um custo indireto. Por quê? Porque você não consegue alocar com exatidão, porque não tem uma medida de consumo objetiva. Você vai ter que fazer uma alocação através de uma medida arbitrária, de uma base de rateio que é por estimativa. E o que seria essa base de rateio? Você pode usar assim, por exemplo, calcular mais ou menos o tempo que leva na produção de cada produto. Então, assim, ó, da produção do produto do pão de sal, o funcionário trabalha 60% do seu tempo no mês na produção de sal e 40% do mês trabalhando na produção do pão doce. Então, você vai dividir, a base de rateio seria a hora trabalhada em cada produção. E aí, você poderia dimensionar a parcela do custo do salário dele conforme essa base de rateio, essas horas, a proporção. Então, 60% do salário dele ficaria para a produção de pão de sal, 40% do salário dele a gente alocaria na produção do pão doce. Tudo bem, pessoal? Entenderam a diferença, então, do custo direto e do custo indireto? Custo direto é quando você consegue alocar diretamente ao produto. Se for só um produto, mais fácil, é tudo direto, porque não tem dois produtos. Agora, se tiver mais de dois produtos no processo produtivo, possivelmente vai ter custos que são comuns aos dois e que você não tem um consumo objetivo, uma medida de consumo objetiva.
tá bom? Outros exemplos de custos indiretos. O aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica é um custo indireto porque você paga e a fábrica produz vários produtos. Então, se a fábrica produz vários produtos e tem um aluguel só no mesmo espaço, ele é um custo indireto. Como é que você vai fazer agora, então, para alocar o custo de aluguel aos produtos? Você vai ter que encontrar uma base de rateio que tenha relação com o aluguel e com os produtos, para poder fazer esse dimensionamento. É comum usar o espaço ocupado da fábrica, porque é através do espaço do imóvel que você paga o aluguel. Então, assim, naquela localização você tem 1.000 metros quadrados, o aluguel vai ser X. Se você tem 2.000 metros quadrados, o aluguel vai aumentar. Então, quem consome mais espaço ali na fábrica tem que ser atribuído a ele, a esse produto, a essa linha de produção, uma maior parcela do custo de aluguel. Tudo bem? Então, a base de rateio seria a metragem da fábrica e quem ocupa o espaço. Agora, se essa fábrica ela só produz um produto, então não tem que fazer base de rateio. Aquele produto consome 100% do espaço da fábrica. O aluguel todo vai para aquele produto e esse custo seria direto. Perfeito? Temos outros. Esse aqui eu trabalhando mais um pouquinho com vocês, porque é fundamental lá no custeio. Guilherme colocou assim: não rateia pelo valor de venda do produto? Boa pergunta, Guilherme. Você tem que identificar qual é a relação da venda com o aluguel, por exemplo. Entendeu? Com o custo. Cada custo vai ter uma base mais apropriada, tá? Então, assim, qual a relação do aluguel com a venda do produto? Entendeu? Se não tiver relação, fica muito injusto, talvez. Exemplo aqui, você tem uma fábrica, só para você entender isso, tá? Eu entendi que você colocou pela venda, pela produtividade, talvez, do produto, né? Quem produziu mais naquele mês, pega mais uma parcela do aluguel. Pode ser assim. Mas pensa bem, se você tem na fábrica uma linha de produção que ela ocupa, independente da sua produção ou não, ela ocupa 60% do chão da fábrica, porque tem um maquinário ali e tudo. E a outra linha de produção, ela ocupa só 40%. Independente se você vendeu ou não produto, você tem um custo de aluguel que se manteve. Nós vamos ver que isso é custo fixo. Independente da produção, você tem um custo de aluguel. Agora, é justo atribuir todo o custo de aluguel àqueles produtos que foram vendidos, ou seja, aquela produção que está funcionando? Entendeu? Será que seria justo, sendo que mais da metade, sendo que uma parcela está sendo ocupada por outro produto? Então, por isso que tem que avaliar se a venda é a melhor forma, tá bom? Agora, você pega no shopping. Você vai lá no shopping você paga uma taxa de aluguel, que eles chamam, né? Com relação ao seu faturamento. Então, isso é um custo. E aí você vai avaliar, mas depende do negócio também, tá? Se é um custo ou não, você tem que classificar se é despesa ou se é custo, obviamente, né? Para depois avaliar. Se você entender que isso é um custo, dependendo do negócio, aí ele está atrelado realmente à receita. Aí seria talvez a melhor base de rateio, tá bom? É igual a custo de energia. Talvez um produto, ele consome 1 hora só de hora máquina e o outro produto consome 2 horas de hora máquina lá para poder fazer sua produção, cada unidade. Mas se você vende só uma unidade do produto e vende o dobro de unidade de outro produto, será que é justo fazer só pela venda? Ou é melhor você usar esse dado, hora-máquina, utilizada para a produção de um produto? Então, assim, no meu entendimento, seria melhor usar a hora-máquina. Se você tem um produto que custa 1 hora-máquina para fazer uma unidade e você fez 1.000 unidades desse produto, então você utilizou 1.000 horas-máquinas naquele mês. E do produto B, se você gasta 2 horas-máquinas para produzir esse produto e você produziu também 1.000 unidades, então você gastou 2.000 horas-máquinas naquele produto. Então, ou seja, no produto A você produziu 1.000 unidades, mas gastou 1.000 horas-máquinas, porque era 1 hora por produto. No produto B, você também produziu 1.000 unidades, só que ali você gastou 2.000 horas-máquinas, porque são 2 horas por produto. Como é que você vai atribuir o custo de energia? Normalmente a empresa ela não possui um relógio de medidor, né, para cada linha de produção. Ela tem um relógio lá central, geral, que é para a fábrica inteira. Você pode mencionar por esse consumo, né?
O 1.000 produtos consumiu só 1.000 horas. 1.000 produtos do B consumiu 2.000 horas de máquina, das mesmas máquinas. Então, a proporção ali vai ser 1/3 do custo de energia. Vai para o produto A, que consumiu 1.000 horas, e 2/3 do custo de energia vai para o produto B, vão ser alocados, que consumiram 2.000 horas máquinas. Mas, professor, a energia não é só consumida na hora máquina, na máquina. Pode ser também consumida ali na iluminação. Enfim, tem outros fatores também, tem outros itens que consomem energia. Mas aí você pode pensar, você pode avaliar o seguinte, que a maior energia consumida são nas máquinas. Então, você vai apropriar daquela forma. Por isso que ela é estimativa e arbitrária. Muitas das vezes você não consegue chegar a 100%. Na verdade, quase nunca você vai ter a certeza que chegou a 100% da realidade. Porque se fosse 100%, seria um custo direto. Você tenta fazer da melhor forma possível, escolhendo a melhor base possível de rateio, entendeu? Para poder fazer isso. Se você quiser, você pode usar até 2 bases de rateio. É a hora máquina e também a metragem de iluminação, se você entende que iluminação é representativo. E colocar na conta, fazer um fator para poder calcular esse custo de energia. Compreenderam, pessoal, essa lógica aí? Entenderam, então, o que é um custo direto e o custo indireto? Podemos avançar? Isso. No exercício lá, vocês ficam com dúvida, tentam fazer o exercício e perguntem lá também no fórum, tá bom? E o custo fixo e variável? Esse é até mais simples. O custo fixo, lembra na sala de aula? Não é aquele que acontece todo mês. O custo fixo são aqueles que não sofrem influência, o seu valor, né, não sofre influência conforme a variação da produção, tá? Do volume de produção. Ou seja, se você produz 1.000 unidades ou produz 10.000 unidades, o valor do custo mantém-se o mesmo. Exemplo de custo fixo bem tranquilo aí para vocês compreenderem, o aluguel da fábrica. Se você produz 1.000 unidades, você paga lá X. Se você produz 3.000 unidades, você continua pagando X. Não porque ele acontece todo mês, mas o valor dele é fixo, independentemente da variação aí do volume de produção. Tá bem? E os custos variáveis são aqueles custos que sofrem variações conforme o volume de produção. Normalmente, os custos vão aumentar conforme o volume de produção aumenta. Ali, um exemplo bem típico seria a mão de obra, a matéria-prima, mão de obra, hora. Quanto maior produção, maior consumo de matéria-prima. Então, seria o maior custo. O custo aumentaria proporcionalmente ali. Tudo bem? Show? Ok? Então, ó, lá vai ter as atividades, vão ter atividades para você estar fazendo e estar classificando os cursos. Tenta classificar lá. Eu não coloquei gabarito de propósito, tá? Para vocês colocarem. Tendo dúvida, vocês colocam lá no fórum para ter discussão. Depois eu vou entrar com gabarito e coloco lá para vocês, tá bom? Ainda essa semana ainda, possivelmente na segunda-feira eu devo colocar o gabarito para ajudar também, para ver se vocês estão fazendo tudo certinho, né? Mas eu espero que no fórum já tenha todas as respostas no consenso de todos. Está sendo gravado, Luiz Guilherme. Eu já fiz essa aula aqui, claro, de outra forma falando, eu fiz e tentei ser muito rápido para o vídeo ficar mais enxuto, menos pesado, tá? Para tentar fazer em 10, 12 minutos. Então, fui passando ali apresentando o slide, dando alguns exemplos. E eu já coloquei lá no Moodle. E esse vídeo eu também vou tentar colocar lá, tá bom? Vou colocar lá se eu conseguir gravar ele, porque aí já é outra ferramenta que eu estou utilizando, até como teste, tá bom? A gente vai se adaptando. Agora nós vamos entrar no segundo vídeo lá que está lá na plataforma, tá? Que é custo de produção do período, que é o CPP. Depois tem o custo de produção de produtos acabados. E por fim a gente finaliza com o custo de produção vendida. Custo de produto vendido. Então, o que seria o custo de produção do período? Esse aqui é o momento que nós começamos a fazer os cálculos em sala de aula, lembram? E aí a gente teve um pouquinho de... uns entenderam, outros estavam entendendo e as aulas acabaram, a gente não conseguiu avançar. Mas vamos tentar fazer por aqui, né? Então, o custo de produção do período, gente, é todos os custos, ou seja, consumo realizado naquele período, no período que você vai determinar. Por exemplo, você quer calcular o custo de produção do período de janeiro.
Você vai pegar e simplesmente somar todos os custos, todos os consumos, os gastos relacionados aos consumos de bens e serviços no seu processo produtivo, independentemente se o produto foi acabado ou não, porque nós sabemos que no processo produtivo, lá na fábrica, tem produto que ele começa a ser fabricado, mas ele não é concluído no período. Talvez ele passe o período de janeiro e vai ser concluído só em fevereiro. Então, esse produto que começou em janeiro e vai ser concluído em fevereiro, ele vai ter custos de produção de janeiro e de fevereiro, embutido nele para poder concluí-lo. Tudo bem? Aí eu tentei trazer um exemplo para vocês compreenderem melhor. Aí nós temos aqui a confecção de vestuário, uma empresa de confecção de vestuário. Nessa empresa, ela apresentou os custos aqui por período. No mês de janeiro, ela apresentou então R$ 7.000 de custos, em 4 custos aí, 4 itens, né? Que é o item de água, né? Energia elétrica, mão de obra e a depreciação. Só um minutinho. Isso. A depreciação. Então, ó, no mês de janeiro, ela consumiu R$ 7.000 do total de custo. Esse seria, então, o CPP de janeiro. E de fevereiro é o total dos custos, R$ 8.000. E de março, R$ 8.600. E o custo, o CPP, o custo de produção do período do trimestre, que vai de janeiro a março, R$ 23.600. Tudo bem? Aqui ficou simples porque você já tem uma relação já tem tudo já. Numa empresa, você que teria que identificar quais são os custos e os valores por período que foram gastos naquele período. Então, a água, você pegaria a conta de água de janeiro, a energia, a conta de energia elétrica de janeiro, a mão de obra, você ia lá no RH e ia ver quanto que foi pago de mão de obra. A depreciação seria um cálculo que o analista, que o perito fez, conforme o cálculo de depreciação das máquinas, dos usos das máquinas. Então, você teria que identificar tudo, fazer uma lista para achar o CPP, tá bom? Agora, o que mais complicou para a gente nas aulas seria, no caso aqui dessa confecção, que tem valores que ele não é fácil a identificar. Tem alguns valores que você vai ter que fazer algum cálculo, normalmente com os estoques. Então, acrescentamos aqui o estoque de matéria-prima. No caso dessa empresa, ela não tem um controle de saída do seu estoque de matéria-prima. Ela vai consumindo no final, ela não sabe quanto que saiu. Ela tem que fazer uma continha lá usando os seus saldos de estoque de matéria-prima. Se ela tivesse um controle, ou seja, ela retirou X produtos do seu almoxarifado e usou na produção nesse mês, nesse dia, no próximo dia retirou mais X, aí ela teria esses valores também. Mas normalmente não é assim que ocorre. Principalmente se uma empresa for uma empresa de pequeno porte. E aí como é que você vai fazer? Não tem jeito de fazer? Tem jeito. Você vai fazer o seguinte, você vai ter que saber aqui, coletar os dados de estoque inicial de matéria-prima, por exemplo, de janeiro. Então, você vai ter que calcular o estoque inicial de janeiro, o estoque final você vai ter que saber, e vai ter que saber se foi adquirida alguma mercadoria nesse período de janeiro, tá bom? Mesmo assim, você vai ter que calcular para fevereiro e março também. Dependendo do período que você vai precisar, você vai ter que calcular. Você vai ter que identificar. Então, trabalhando aqui em janeiro, tá? Nesse período aqui. Então, no mês de janeiro, o estoque da empresa de matéria-prima era 8.000, o estoque inicial, tá, de janeiro, lá no começo de janeiro, primeiro dia de janeiro. O estoque final de janeiro, lá no final, 31 de janeiro, fechando a empresa, estava 8.500. E ela identificou lá, o analista de custo, ele foi lá e somou as notas de entrada de mercadoria de matéria-prima. E foram comprados, então, entrou no estoque, R$ 5.000, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Para calcular, então, aqui nós não estamos calculando no CPP, nós estamos calculando o custo da matéria-prima para incluir aqueles outros custos da planilha e achar o CPP, tá bom? Então, como é que nós vamos achar o custo da matéria-prima? É por essa fórmula aqui, de estoques, né, de saldos. Então, o custo de matéria-prima de janeiro, eu coloquei Jan aqui, né? Como é que vai ser? Você pega o estoque inicial de matéria-prima, mais as compras, menos o estoque final. Aí, o consumo seria 4.500. Como é que você tem que entender essa fórmula? Aí eu até tentei explicar dessa forma na apostila também, tá? No material para vocês. Entenda o seguinte, se não muda o cenário, se não houve nenhum consumo de matéria-prima, tá? Em janeiro, se não houvesse nenhum consumo de matéria-prima em janeiro. Então, a empresa adquiriu R$ 8.000 de matéria-prima,
ela, na verdade, o saldo inicial do seu estoque era R$ 8.000. Durante o mês, ela adquiriu mais R$ 5.000, tá bom? Quanto que era para ela ter no seu estoque final de matéria-prima se não tivesse consumido nada? Dá a resposta aí, alguém. Se não tivesse consumido nada, quanto que ela teria? Perfeito, Rian. Teria R$ 13.000. Então, ó, ela tinha 8 no estoque inicial, comprou mais 5, era para ter R$ 13.000. Só que aí, o analista foi lá, que agora mudou o cenário, é esse cenário aqui desse exemplo, o analista foi lá no final do mês e conferiu o saldo do estoque final de matéria-prima. E ele observou que só tinha R$ 8.500 de saldo final de matéria-prima. Logo, quanto que foi consumido? Seria a diferença, né? Era para ter 13, só tem 8,5. Logo, foram consumidos, então, R$ 4.500. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Beleza. E aí, ó, fazendo a mesma coisa para o mês de fevereiro e março, o mesmo cálculo, tá? A mesma lógica. Nós encontramos que no mês de março, 5.500 e no mês de, perdão, fevereiro, 5.500 e no mês de março, R$ 8.000. Aí a gente traz esses valores, ó, e coloca aqui na linha, tá vendo que estavam com ponto de interrogação? Agora não estão mais. E aí, totalizando, o custo de matéria de janeiro era 7.000 anteriormente, né? Somando os 4.500, agora o CPP foi para 11.500, tá bom? De janeiro, 11.500, fevereiro, 13.500, março, 16.600 e no total, 41.600 no trimestre. Tudo bem? Então, o CPP é só você conseguir identificar todos os custos. No caso da matéria-prima, no caso de estoques, você pode encontrar daquela forma que nós acabamos de fazer, se você não tiver esse custo, esse consumo já constatado, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar o custo de produção do produto acabado, tá? Ou seja, o custo de produção acabada, que é o CPA. Gente, praticamente a mesma lógica da anterior. Lógica assim, da definição. Só que aqui o que importa é o custo daqueles produtos que acabaram, tá bom? No CPP, independente se estava acabado ou não, eu queria saber quanto que foi consumido naquele período. Aqui eu só quero saber quanto foi consumido nos produtos que foram acabados naquele período. Tá bom? Porque a gente sabe, por exemplo, num processo produtivo, eu posso ter colocado lá R$ 20.000 de custo no mês de janeiro, tá bom? Só que desses R$ 20.000 de custo no mês de janeiro, eu só consegui produzir metade dos produtos. A outra metade ficou sem produção, sem concluí-los. Ou seja, eu só consegui acabar metade dos produtos. Então, qual é o custo do produto acabado naquele mês de janeiro? Apesar de você ter colocado 20.000 no seu processo produtivo, os custos eles não vão ser 20.000. O custo de produção acabada não vai ser 20.000. Você vai ter que fazer um cálculo para isso. Também você não vai falar que for produzir metade, então o custo é metade. Não dá para afirmar isso também. Por quê? Porque você não sabe quanto que tinha de custo anteriormente, já em produtos que estavam sendo elaborados e não foram concluídos no período passado e entrou no processo esse mês para ser concluído. Então, o custo de produção acabado, para fazer esse cálculo, você tem que considerar o custo de períodos anteriores que foram utilizados para produzir os produtos que ainda não foram acabados no período anterior e foram trazidos para esse período para serem concluídos. Colocar ainda o custo desse período que você vai jogar no seu processo produtivo para concluir aqueles produtos que estavam em elaboração e também, talvez, começar novos produtos para serem terminados agora e no final das contas ainda, talvez saia desse mês e não consiga concluir alguns produtos. Esses custos embutidos nesses produtos que não foram concluídos em janeiro, eles vão passar para fevereiro e aí não vão entrar nessa conta de custo de produto acabado. Então, como é que você faz isso tudo? Como é que você faz esse cálculo? O cálculo é até simples. Ó, aqui você vai trabalhar com os estoques iniciais em elaboração, porque é relevante, é importante que saber quanto que foram consumidos nos produtos que não foram concluídos ainda nos períodos passados. Então, eu estou fazendo o de janeiro, tá? Eu quero saber o CPA de janeiro. Eu vou lá, pego o estoque inicial de produtos em elaboração de janeiro. São esses produtos que eu vou
continuar a sua transformação agora em janeiro para tentar concluí-los. Aí eu somo a isso os custos dos períodos, o custo do período, tá bom? Então eu vou lá, somo o custo do período CPP. Aqui, esse estoque inicial de produtos em elaboração, na verdade, é o custo do estoque inicial de produtos em elaboração, correto, tá, gente? É o custo do estoque inicial de produtos em elaboração. Somo a ele o custo de produção do período e diminuo pelo custo do estoque final de produtos em elaboração. Como é que fica, então, isso? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Então, usando o mesmo exemplo. Aí, no exemplo, eu vou tentar ser mais claro. No mesmo exemplo, a gente tem lá o CPP, que nós já tínhamos calculado, em janeiro, era R$ 11.500. Então, vamos trabalhar com esses R$ 11.500. Então, a gente sabe aqui, são dados novos da empresa, que no mês de janeiro, o custo do estoque inicial de produtos em elaboração foi de R$ 2.000. E o custo, no caso eu estou botando o custo aqui porque faltou a palavra, tá? E o custo do estoque final de produtos em elaboração foi de R$ 500. Pergunta, né? Qual é o CPA, o custo de produtos acabados neste período? Então temos a fórmula que o custo inicial do estoque de produtos em elaboração era de R$ 2.000. Foram despejados no processo produtivo lá um custo de R$ 11.500 para tentar concluir esses R$ 2.000 de produtos, né? E também produzir outros produtos. Só que aí constatou que ainda ficaram custo de R$ 500 de produtos referente a produtos que não foram concluídos nesse período. Totalizando então R$ 13.000 de custo de produção acabada. Beleza? Agora vamos tentar entender essa fórmula, não matematicamente, vamos tentar interpretá-la. Se você tem um custo inicial de produtos em elaboração de R$ 2.000, isso quer dizer que você tem produtos lá que não foram acabados, que já foram despejados neles, consumidos, alocados neles, R$ 2.000 de custo. Tá bom? E esse custo foi alocado em períodos passados, mas isso não importa para cálculo de custo de produção não acabada. Então, você tem produtos lá de estoque inicial em elaboração que estão já alocados neles R$ 2.000 de custos que foram consumidos em períodos passados. Aí, você foi e colocou mais R$ 11.500 no seu setor produtivo. Você despejou mais R$ 11.500 de custo no setor produtivo. Pergunto, se todos os produtos fossem concluídos, nenhum produto ficou sem ser concluído, qual seria o custo total dos produtos acabados no seu processo produtivo de janeiro? Se você pudesse concluir todos os produtos que estavam em elaboração no estoque inicial, com o custo que você despejou lá nesse mês de janeiro, qual seria o custo de produção acabada do período de janeiro se todos os produtos fossem concluídos? Quem responde essa? Como é que você fez essa conta, Rian? Olha, o Rian botou R$ 8.500. Mas aí aí essa resposta está errada. Não, na verdade, você não diminui, você soma, Rian. É porque é o seguinte, você vai colocar mais 11.000 de custo nesses produtos. Simplificando, você tinha um produto que você coloca uma mesa, você está produzindo mesas. E aí, em dezembro, você começou a produzir mesas, colocou R$ 2.000 em mesas, mas não conseguiu concluir nenhuma mesa em dezembro. Então, você gastou R$ 2.000 de custo em mesas. E aí, você conseguiu só produzir os pés das mesas, tá bom? Então, você tem várias mesas no seu estoque, só que só tem os pés das mesas. Falta ainda a tampa da mesa, envernizar, pintar, tratar para poder colocar, para concluir elas, tá bom? Então, em dezembro, você produziu lá uma quantidade de mesa com R$ 2.000, só que você não conseguiu concluir, você só produziu os pés. Essas mesas elas vão passar para o mês de janeiro como produto, como estoque inicial de produtos em elaboração, que não foram concluídos. Qual é o custo já embutido nessas mesas? R$ 2.000.
E aí, no mês de janeiro, você vai ter que gastar mais R$ 11.500 para concluir essas mesas. E aí você gastou mais R$ 11.500 nessas mesas. Essas mesas, ela tinha um valor de R$ 2.000 antes de despejar esses 11.500. Agora, despejando R$ 11.500 com mais a tampa da mesa, mais mão de obra, verniz, enfim, com tudo, depreciação das máquinas de corte, você usou mais R$ 11.500 nesse processo para concluir essas mesas. Qual é o valor dessas mesas agora, sendo que todas foram concluídas? O valor delas seria os R$ 2.000 que já foram despejados em dezembro, que foram alocados em dezembro, mais os R$ 11.500 que foram alocados em janeiro. Então, o valor do estoque, né, de produção acabada de janeiro seria, aí perfeitamente, conforme a resposta você colocou, né, seria R$ 13.500. Tá bem? Por que aqui não foi R$ 13.500? Porque ele verificou que tem R$ 500 de custo referente a produtos que não foram concluídos. Talvez aqui seja umas 5 mesas que não foram concluídas. Que aí nessas 5 mesas tinha só os pés dela referente a R$ 500 de custo. Então, os produtos acabados nesse período não são 13.500, seria só R$ 13.000, porque é o estoque que vai lá disponível para venda, é o valor, e ficaria ainda R$ 500 para serem concluídos de produtos, né, com o valor de R$ 500 que serão concluídos nos períodos posteriores. Entenderam, gente? Essa aqui é um pouquinho mais complicado do que o outro, tá? Porque mexe com produtos em elaboração. Vocês têm que compreender o processo como um todo, né? Como o custo já está embutido naquele produto, independente se ele foi concluído ou não. E a pergunta aqui está perguntando qual é o custo de produtos acabados. É isso que está perguntando, independente do período que foi consumido, que foi alocado o custo, né? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, eu vou passar. Eu sei que ele pode dar dúvida na hora de fazer o exercício. Tenta fazer. A gente vai se ajudando lá no fórum. Se preciso for, a gente faz outra web, tá bom? E por fim, para a gente fechar, né? Que aí vai dar 1h30 quase de web. Ó, custo de produto vendido. Esse aqui é bem mais simples. Você lembra qual é o custo do produto acabado? Por exemplo, essa mesa. Eu te afirmo, cada mesa tem um custo de R$ 500. É o custo para produzir uma mesa, tá? O custo é R$ 500. Então, essa mesa ela vai lá para o estoque de produtos disponível para venda, tá bom? Ela vai para lá. Então, no estoque de produtos para venda, por exemplo, no período, você tem um X quantidade de mesa. Mas aí o custo do produto vendido de mesa, qual é então? Depende quantas mesas você vendeu. Se você não vendeu nenhuma mesa, você não tem custo de produto vendido. Se você vendeu uma mesa, qual é o custo de produto vendido, então, nessa venda? Seria o custo referente à fabricação daquela mesa, que no caso aqui nesse exemplo, seria os R$ 500. Aí, então é o seguinte, custo de produto vendido. Só vai ter custo de produto vendido se você realizar uma venda. Se você não realiza uma venda, não tem custo de produto vendido. Você só tem um custo do produto acabado, que é o mesmo valor que está sendo registrado lá no seu estoque, que o produto está sendo registrado no seu estoque de produtos disponível para venda. Se você tem uma venda, aí sim, você vai avaliar quanto que custou aquele produto para ser fabricado. E o custo de produto vendido é esse custo. Então, vamos simplificar aqui para ficar mais fácil. Ó, continuando aí o exemplo, no caso, das confecções de vestuário. Aí, no seu estoque inicial, disponível para venda, estava zerado no mês de maio, tá bom? Então, não tinha nada em maio, não tinha nenhum estoque inicial de maio. Só que durante o mês de maio, esta empresa conseguiu produzir 100 unidades de calça, a um custo de R$ 80 cada. Então, ela foi lá, conseguiu produzir 100 unidades e cada calça custou para a empresa um custo de R$ 80. Sabendo que ela não realizou nenhuma venda de calça neste mês, ou seja, no mês de maio, então toda a sua produção do período foi colocada no estoque de produtos disponível para venda, na qual encerrou o período com um saldo final de R$ 8.000, referente ao quê? A 100 unidades de calças no valor de R$ 80 cada, 100 vezes 80. Qual o CPV do período? Zero, porque não houve venda no período, tá bem? Aí, no mês... Então, assim, fechando aqui,
Ela produziu 100 calças a R$ 80 e colocou essas 100 calças no seu estoque de produtos para venda, disponíveis para venda. Então, o estoque da empresa agora de produtos está lá R$ 8.000 referente a 100 calças. E não houve custo de produto vendido porque não houve venda no período. Só que aí no primeiro dia de junho, essa empresa realizou a venda. Ela vendeu 10 unidades de calça por R$ 2.000, tá bom? Ela fez essa venda. Opa, teria aqui. Ela fez a venda de 10 mil, de 10 unidades de calça por R$ 2.000 no total. Aí pergunta, qual é o custo de produto vendido? Gente, até na própria sala de aula, o pessoal confunde e acaba respondendo R$ 2.000, porque é o único valor que apareceu aqui em cima, né? R$ 2.000. Toma cuidado, R$ 2.000 não é custo, é o valor da venda, é o valor da receita que você conseguiu com a venda. O custo aqui, você tem que avaliar quanto que custou para fabricar essas 10 unidades de calça. É o valor que o produto está registrado no seu estoque. Por qual é o valor que está registrado o produto no estoque? Por quanto lá? Está registrado por R$ 80 cada, totalizando R$ 8.000. Então, a resposta correta seria R$ 800. Por quê? São referentes às 10 calças que foram vendidas, que custaram R$ 80 cada. Tudo bem? Simples assim. E aí, se a gente avançar mais um pouquinho, para vocês entenderem de geral, é o seguinte, ó. É, Tá, mas então qual foi o lucro dessa operação? Lucro bruto, tá? Porque não tem imposto, não tem aqui as despesas, né? O lucro bruto seria a receita de venda menos o CPV, que nós já sabemos que é R$ 800. Então é o seguinte, ó, eu vendi por R$ 2.000, R$ 2.000 a minha receita, é o preço de venda, as 10 unidades de calça, que custaram no meu processo produtivo um custo de R$ 800. Então, o meu lucro bruto com essa venda é R$ 1.200. Tudo bem? Ou seja, eu gastei R$ 800 na produção das 10 calças, mas eu vendi por R$ 2.000. E alcancei um lucro bruto, tá? De R$ 1.200. Se você olhar aqui, você conseguiu R$ 120 de lucro por peça. Tá bom? Você conseguiu produzir por 80, vendeu por 200, teve um lucro por peça de R$ 120. Tá bom? E aí, o seu estoque, como é que ficou? Seu estoque não tinha 8.000? Não saíram R$ 800 de peças? Quanto que ficou o seu estoque agora? Um valor de R$ 7.200 referente às 90 peças que restaram no seu estoque. Tudo bem? Então você atualiza também o estoque, né? Tem que dar a saída das peças que foram vendidas. E a saída do estoque é pelo seu valor que estava registrado lá. Compreenderam, pessoal? Entenderam essa questão aqui? O custo de produto vendido? O mais complicadinho é o custo de produto acabado, de produção acabada, que eu entendo, assim, o resto é mais fácil, mas eu tenho certeza que vocês vão também tirar de letra aí, calculando isso aí, tá bom? E a gente encerra aqui, eu acho que o conteúdo encerra aqui. Se tiverem dúvidas, está aberto aí um momento para as dúvidas. Alguma dúvida? Consegui ajudar, acho que era a Mirella, né, que estava com dúvida na questão 5. Né, Mirella? Ou é a Camila? Agora eu esqueci. Ó, vamos lá, questão 5 só para dar força. A questão 5. Pede-se o valor do custo fixo e dos variáveis naquele mês. Ah, aqui, já é outra questão. Rapidinho, tá, gente? Quem quiser, quem não puder participar, não tem problema sair não, tá? Ah, eu não sei quem respondeu, quem estava com dúvida na questão 5. Eu fiquei em dúvida agora, mas enfim. A questão 5 você vai identificar quais são os custos fixos e variáveis. Então, assim, ó, no caso aqui é uma empresa, uma indústria de cereal, tá bom? Uma indústria de cereal. Você vai ter que avaliar a moagem de 40 unidades de soja ao custo de R$ 300 por tonelada. Então, é o custo de moagem. Sendo que a tonelada você gasta R$ 300, os 40 toneladas, então esse custo é um custo variável. Por quê? Se você não produz nada, não moa nada, quanto que você não fizer nada? Quanto que você gastou na moagem? Nada. Se você teve que moer 2 toneladas, quanto que você vai gastar de o custo? R$ 600, porque é 300 por tonelada. Entenderam que é um custo variável? A depreciação do equipamento é R$ 2.000. A depreciação do equipamento R$ 2.000, moagem, nesse caso aqui,
você pode considerar também como um custo variável. Por quê? Porque normalmente um equipamento no setor produtivo, gente, ele vai ter um desgaste maior pelo seu uso. Se você produzir menos, vai ter desgaste menor. Por exemplo, na moagem, né, tem lâmina, enfim, tem a prensa, dependendo do processo, ele vai ter um desgaste maior. Então você vai acabar tendo uma variação conforme a produção, tá bom? Agora, tem equipamentos que não sofrem influência, a sua depreciação não sofre influência conforme a produção. Por exemplo, um monitor. Um monitor ele fica ligado 100% do dia, independente se a produção está da empresa, até o monitor do equipamento, independente da empresa estar produzindo ou não, o equipamento está ligado. Nesse caso, seria uma depreciação fixa. Ocorre a depreciação, mas independente da produção, o monitor está sendo ligado e a gente sabe que ele tem uma validade também com relação à sua utilização, né? Ó, utilização de recipientes para embalagem do cereal. R$ 1 a unidade. Você está falando que é R$ 1 a unidade? Logo, quanto mais unidade produzida, mais nós vamos ter aqui maior será o custo. Então, também é um custo variável. Os 3 primeiros itens são custos variáveis. Seguro da fábrica no valor de R$ 1.500 por mês. Aqui não tem nada que liga à produção da fábrica. Logo, esse custo aqui já é um custo fixo. É R$ 1.500 por mês, independente da sua produção. Estão entendendo? Ó, utilização de mão de obra de 5 funcionários, cujo custo é de R$ 2.000 cada por mês. Aqui não está atrelando nada o custo da mão de obra desse funcionário à produção. Só está falando que é R$ 2.000 por mês os 5 funcionários. Então, independente do volume de produção, R$ 5.000. 5.000 não, R$ 2.000 por funcionário. Nesse caso aqui, seria uma mão de obra direta. Perdão, direta, porque depende do produto, mas é fixo, tá bom? Mão de obra fixa. Agora, se ele te dá assim, mão de obra, hora mão de obra, aí, se não produção não produz nada, não consumiu hora mão de obra. Então, acaba sendo um custo variável. Agora, só toma cuidado, eu estou aproveitando o exercício. Talvez o funcionário receba uma parcela dos seus pagamentos, da sua remuneração, através da produtividade. E a produtividade está atrelada ao volume de produção. Então, o salário base desse funcionário, que no caso é os R$ 2.000, é um custo fixo. E a produtividade é um custo variável, tá bom? Isso tem um nome, tem umas classificações que a gente chama de um custo semifixo, entendeu? Ou semi-variável. Eu não coloquei essa definição não, mas existe essa definição, tá? Conta de energia elétrica. No caso aqui, R$ 5.000. A conta de energia elétrica, numa indústria dessa, ela é um custo variável. Por quê? Vai movimentar as máquinas. Se as máquinas estão paradas, o custo tende a reduzir, tá bom? Entenderam aí, gente? Aí é só somar aí esses custos todos, vocês vão encontrar o total de custos fixos e o total de custos variáveis, tá bom? Se tiver dúvidas, coloca lá no fórum, pode perguntar aqui, coloca no fórum, vamos ver se o pessoal colabora aí respondendo também. É bom que gera uma discussão lá. Beleza, gente? Tranquilo? Show? Quem estava com dúvida que eu não sei, não sei se era Camila, se era Larissa, Mirella, beleza. Pessoal, alguma dúvida ainda? Vocês conseguem agora dar um pontapé aí para ir fazer a atividade? Para fazerem? Sim, Thiago. Variável porque, nesse caso aqui, que é um equipamento para moagem, entende-se que esse equipamento vai sofrer um maior desgaste conforme a maior quantidade de toneladas processadas. Entendeu? Se não tivesse relação com a sua produtividade, essa depreciação, aí seria uma fixo. É igual uma transportadora, né? Os caminhões de uma transportadora. A depreciação desse equipamento ele é variável. Quanto mais o caminhão anda, a depreciação vai ser mais acelerada, entendeu? Vai ser consumido mais do veículo. Se o veículo fica parado, ele continua sendo consumido, porém sofre menos impactos, né? Do desgaste das peças por causa da sua utilização. Beleza? Pessoal, então assim, eu posso encerrar por aqui, se não tiver mais dúvidas. Não sei, se tiver também pode falar. Eu acredito assim, eu fico até
agora um sentimento que eu tenho, né? É, com essa experiência. Eu estou bem assim, tranquilo e esperançoso que a gente vai poder fazer um bom trabalho. Talvez, quem sabe, até melhor do que presencial, né? Quando a gente voltar, a gente consegue usar o Moodle, continuar usando. E a minha ideia é essa também, tá? Aproveitar esse momento, já que tem que mudar, a gente muda e aproveita mesmo a circunstância, né? É claro que a gente precisa do envolvimento de todos, e de vocês principalmente, tá? Para a gente ajustar o conteúdo, ajustar a dinâmica. Mas eu acredito assim que a gente pode fazer um trabalho bem bacana, entendeu? Minimizando muito os impactos aí da quarentena, né? Até ajudando talvez alguns de vocês, né? Que às vezes está parado só ouvindo notícias, talvez nem esteja trabalhando agora. Também é um momento, né? A gente sabe que tem pressão, tem tudo, a questão mental, mas às vezes estudar também, né? Envolver a cabeça com outras coisas também é interessante. Então, assim, eu também penso nesse lado. Penso no lado contrário também, né? A gente está tão pressionado que às vezes mais coisa também, às vezes pode também dar uma pane, mas nós vamos devagar, vamos compreendendo, vamos entendendo esse momento, né? Entendendo a situação de cada um. Se não der para fazer agora, a gente vai tentar ajustar. Eu só peço o seguinte: na volta a gente não consegue rever tudo. Aí eu consigo ajudar, as avaliações vão ser colocadas de novo, entendeu? Para poder vocês fazerem. Mas que tentem, tá, gente? Tentem fazer. A favor ou a contra o ensino, essas modalidades. Assim, a gente segue. Eu tenho meu. Claro, a gente avaliou muito isso. Tem vários pontos que têm que ser considerados, entendeu? Várias dificuldades, principalmente de vocês. Nós também possuímos dificuldades também, que foram colocadas nas contas, mas é uma decisão assim, institucional e eu sinceramente entendo que a gente tem que tentar. Vamos tentar, vamos avaliar, né, se vai dar certo. E dando certo, a gente consegue minimizar o problema um pouco, pelo menos, né, para a gente voltar e não prejudicar tanto o andamento aí do curso de vocês. Tá bom, gente? Eu fico feliz, assim, eu espero ter contribuído, espero que seja também foi legal, que seja legal para vocês também, né? Que vocês também tenham entendido mesmo o conteúdo aqui dessa web aqui. Show? Beleza, pessoal. Então eu vou encerrar a gravação aqui do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, a gente